Qual é a história que você vem se contando sobre você mesmo? Você já parou para pensar na força da sua narrativa pessoal em relação à sua própria vida? Se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de clicar no sininho para você receber os meus conteúdos sempre em primeira mão. Em 2023, eu estive em Vancouver, no Congresso Internacional de Psicologia Positiva, e tive a grande alegria de conhecer o pai dessa ciência, o professor Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia. Em um dos painéis, ele recebeu a seguinte pergunta: Professor Seligman, você como pai, fundador, criador dessa nova ciência, quais são as ferramentas que você aplica no seu dia a dia? Quais ferramentas da psicologia positiva você usa ativamente para construir uma vida mais feliz? O que você nos daria como dica de quais as melhores ferramentas para a gente usar? Ele sorriu e respondeu: eu sou uma pessoa naturalmente introspectiva, mal-humorada, ranzinza, e eu tendo a ter um olhar muito negativo sobre a vida. Esse é o meu perfil. E de tudo que eu aprendi até hoje, tem uma coisa que eu faço o tempo todo. Ele disse: eu disputo com realismo as minhas narrativas. Eu disputo com realismo as minhas narrativas. Isso é extraordinário, porque na nossa cultura ocidental, nós temos a mania de acreditar que nós somos a nossa mente. Nós crescemos sob o mantra do penso, logo existo, como se o nosso cérebro comandasse todos os aspectos da nossa vida. E o grande problema aqui é que nós tomamos tudo que o nosso cérebro nos traz como a mais pura verdade. Da mesma forma que você não precisa pedir ou pensar para respirar, você também não precisa pedir e nem pensar para pensar. Os pensamentos vêm o tempo todo. É o que o cérebro faz. Nós recebemos a dose de cerca de 4.000 palavras por minuto. Numa comparação feita há pouco tempo, um discurso de posse de um presidente americano costuma ter 6.000 palavras. E esse discurso demora, em média, 1 hora para ser pronunciado. O nosso cérebro nos despeja praticamente um discurso de posse americano por minuto. Em outras palavras, nós recebemos uma enxurrada de pensamentos o tempo inteiro. E o grande problema acontece quando nós nos esquecemos que nós não somos o nosso cérebro. Um pensamento invasivo pode acontecer, por exemplo, e dizer: puxa, eu nunca vou conseguir tal coisa, ou eu não sou bom para essa ou aquela atividade. Ou, puxa, o mundo está perdido, ou os homens são sempre iguais. Quando esses pensamentos invasivos chegam, nós temos a tendência, principalmente quando a gente está no piloto automático, de aceitar esse pensamento como verdadeiro e seguir nossas vidas fazendo escolhas baseadas nesse pensamento. O que o Martin Seligman disse quando ele sugeriu disputarmos com realidade as nossas narrativas é que a gente passe a ouvir a mensagem do cérebro e a disputar de forma realista o que ela nos diz. Não se trata de pensar positivo e tentar se convencer que tudo está bom e tudo está perfeito ou vai ficar perfeito. Mas se trata de ouvir a mensagem do cérebro e se fazer perguntas novas. Se ele disser a você, por exemplo, quando você receber um convite para um novo desafio que você quer muito que aconteça e ele te disser que você não é bom bastante, não deve tentar, faça perguntas novas para ele. Dispute com realismo essa narrativa. Meu querido cérebro, eu já tentei desafios parecidos ou até maiores que esse na vida e já consegui? Eu tenho forças para lidar com esse desafio? Se por acaso tudo der errado, o que vai acontecer? Se tudo der errado, eu já demonstrei no passado que eu sou forte para me levantar? Quando a gente começa a disputar com realismo a nossa narrativa, a gente começa a abrir espaço para um pensamento criativo e para não ficar repetindo padrões históricos. Os pensamentos intrusivos, eles são hábitos de pensamento. Eu aprendi algo no passado e eu continuo repetindo esse padrão de pensamento. O Martin Seligman, por exemplo, quando ele assiste um documentário na TV e o seu cérebro diz: essa juventude está perdida, ou do jeito que as coisas vão, o mundo está perdido,
ele para e se faz perguntas. Isso é um fato. Esse fato que eu acabei de assistir no noticiário mostra uma grande crise, um problema que pode se prosperar na humanidade. Mas ele se faz perguntas do tipo: eu assisti alguma coisa recentemente, ou li alguma coisa recentemente que mostra que talvez o mundo tenha um futuro brilhante? Quando a gente amplia a nossa consciência e percebe o todo da vida, a gente para de repetir padrões, geralmente baseados nas experiências negativas que a gente viveu ao longo da vida. Aprender a disputar com realismo seus pensamentos e não a ficar dando uma de poliana, fingindo que tudo está bem o tempo inteiro. Pensar positivo ajuda muito pouco, mas disputar com realismo as suas narrativas para fazer escolhas mais construtivas no presente é o que você mais precisa para se tornar um protagonista do seu bem-estar.